gente, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio da série aí de cultivo de orquídeas para iniciantes, tá bom? Pessoal, antes de iniciar o vídeo, né, hoje, igual vocês viram aí no título, eu vou falar sobre como construir um orquidário, vou falar sobre o local ideal para vocês construírem, qual a altura ideal, qual a altura que tem que ficar as plantas, se por acaso vocês forem pendurar elas, né? Eu vou estar explicando tudo sobre esse tema para vocês hoje, só que antes eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo replantando alguma orquídea monopodial, porque eu fiz na semana passada aqui para os iniciantes o replante da orquídea simpodial, né, uma catleia, que quem viu aí essa série de vídeos vai saber o que é uma orquídea simpodial, ou seja, ela vai crescer um bulbozinho após o outro, né? Ela meio que anda no vaso, vamos dizer assim. E a gente tem as monopodiais, né, que no caso é as phalaenopsis, as vandas, que são plantas que crescem só para cima, elas só crescem na vertical, vamos dizer assim. Então, se vocês quiserem que eu faça esse replante, deixa aqui nos comentários, tá bom? Já vai se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com seus amigos e amigas que gostam de orquídeas e que tá em dúvida aí na hora de construir um orquidário. Mas pro finalzinho do vídeo eu vou dar uma dica bem legal para quem não quer gastar com a construção de um orquidário, tem poucas plantas, quer fazer uma coisinha bem simples. Eu vou dar uma dica bem legal que foi o que eu usei no início que eu comecei a cultivar as orquídeas, né? Então vamos pro vídeo sem mais enrolação, espero muito que vocês gostem. Então vamos lá, pessoal. Para começar o vídeo aí, para vocês construírem um orquidário, primeiro vocês têm que escolher o local certo, para vocês criarem aí um ambiente que vai dar para todas as plantas, né? Porque a maioria das pessoas, né, alguns se dedicam ao cultivo de alguma espécie em específico, aí fica mais fácil. Só que a gente, assim, principalmente as pessoas que estão iniciando, cultivam várias plantas de ambientes diferentes, de climas diferentes, num lugar só. Então, o ideal aí é vocês escolherem um local que vai dar para todas elas se desenvolverem bem. Então, antes de vocês construírem aí o orquidário, fazer a estrutura, ou organizar um pedacinho, um cantinho que seja, com um pedacinho de sombrite em cima, para vocês poderem colocar elas, vocês têm que levar em consideração, primeiro de tudo, vocês vão lembrar que eu sempre falo isso, a luminosidade, tá? Vocês organizando no local com a luminosidade certa, vocês não vão ter problema com floração. Então, a gente tem alguns períodos aí no ano, geralmente no outono e no inverno, o sol muda de posição. Nessa época do ano, alguns locais que durante a primavera e o verão pegava sol, já não pega mais. No caso aqui do meu orquidário, onde não pega sol, agora no outono e no inverno, é esse local que eu tô aqui. Daqui pra cá. Vocês podem perceber que daqui pra cá não tem nenhuma orquídea. Tem essas bromélias, tem essas árvorezinhas aqui do lado, mas eu não cultivo orquídeas aqui exatamente por isso. Porque não são todas as orquídeas que florescem só na primavera e no verão. Existem plantas que vão florescer agora no inverno, agora no outono. Então, se vocês cultivam essas plantas, vamos supor que a planta tenha uma floração no outono agora. O sol vai começar a mudar de posição, vai mudar ali o ambiente que ela estava, entendeu? Ela precisa do sol para se desenvolver e para estimular a floração. Então você vai deixar ela no período de floração dela na sombra, ela não floresce, entendeu? Então para vocês não terem problema aí com floração, organizem em um local que pegue sol durante o ano todo igual, que não mude tanto, tá? No caso aqui onde estão as minhas plantas, não muda. Fica o ano todo pegando a mesma luminosidade, pegando sol na mesma intensidade. Então, agora tá na época ideal aí para vocês poderem escolher o local, porque é agora que o sol vira, né? E vai mostrar o lado que vai ficar sombreado no período agora do outono e inverno. Então, a gente tá na hora certa de vocês escolherem o local certo para colocar elas, tá? E aí, pessoal, vocês escolheram ir esse local, né? Vocês vão olhar as horas de sol que vai pegar nesse lugar durante o dia. O local que tiver mais sol durante o dia, vocês vão estar colocando, tá? No caso aqui pega sol o dia todo, desde o início da manhã até no final da tarde. Então, se vocês tiverem um local aí que fica o dia todo no sol, vocês podem estar organizando nesse lugar, que é o lugar ideal, vai pegar luminosidade em todas elas durante o ano todo, né? Porque a gente já escolheu aí o local que no outono e no inverno não fica sombra, né? Já escolheu o local que vai ficar sol o ano todo e pegar sol o máximo possível. Se você não tem local aí que pega sol desde o início da manhã até o final da tarde, vocês vão escolher um lugar que pega mais ou menos umas 4 horas de sol por dia, tá?
esse tempo de sol aí por 4 horas por dia vai ajudar aí no desenvolvimento delas e vocês também não vão ter problema. Menos que isso, pode ter problemas em floração de catleias, dendróbiums, essas plantas principalmente, né? E aí, então, escolher o local aí certo, né? Onde não vai ficar sombra, escolher o local onde pega bastante sol durante o dia, mesmo, igual eu falei, mesmo que esse local seja quente, seja seco, quando vocês fizerem a estrutura, colocarem o sombrite e as plantas, vai dar uma baixada aí na temperatura, entendeu? E devido à umidade que vai ter por conta das regas, vai mudar totalmente aí esse ambiente, tá bom? Então vocês olham aí certinho a luminosidade, tudo certinho para vocês construírem aí o local certo, que o ambiente aí com a umidade ambiente a gente vai criando durante o tempo, né? Aí vocês têm que colocar uma estrutura, vai construir a estrutura aí, qual que é a altura ideal? Gente, eu aconselho no mínimo 2 metros, tá? Por que 2 metros? Tem que ter uma altura não muito baixa, porque tem que passar uma boa ventilação. Às vezes vocês colocam uma coisa muito baixa, acaba que fica mais abafado pelo fato aí de não pegar a ventilação certa, né? Então o ideal mesmo, o mais alto que vocês puderem colocar aí é melhor, né? Mas assim, no mínimo 2 metros. Nesse caso meu aqui tem mais ou menos isso, uns 2 metros, 2 metros e 20 mais ou menos. E assim, é a altura certa aqui, né? Nunca tive problemas com nada disso, então a altura certa é essa. Sobre a altura de planta, né? Da planta para o sombrite, mais ou menos uns 30 centímetros da folha dela até chegar no sombrite, para não ficar tão quente. Porque quanto mais você aproxima ela do sombrite, mais quente vai ficando. Quanto mais você coloca ela longe, mais fresquinho vai ficando. O sol não vai ficando tão forte e tão quente quando você coloca mais afastada do sombrite, quando você coloca pertinho, tá? Então tem essa diferença aí também. Inclusive para fazer estresse de dendróbio aí, se vocês não tiverem um localzinho só deles, vocês podem fazer isso. Coloca bem aproximado do sombrite, vai aumentar a temperatura, vai aumentar um pouco a luminosidade e vocês vão conseguir aí fazer eles florescerem, tá? Mas o vídeo de hoje não é sobre os dendróbios, é sobre o orquidário. Então, repetindo aí, a estrutura mais ou menos 2 metros de altura. Se vocês quiserem fazer 2,5 metros, 3 metros, tá ótimo, pode fazer que vai dar super certo. Menos que isso eu não aconselho, porque vai ficar muito baixo, muito abafado, e vocês vão ter problemas com o próximo ponto que eu vou falar aqui agora, tá? E esse próximo ponto é a altura das plantas, tá? Vocês têm que manter elas, pessoal, em uma altura segura do solo e de uma altura segura do sombrite. Então elas têm que ficar mais ou menos em meio termo. Se vocês colocam muito próximo do chão, o chão, o que habita ali? Os fungos, geralmente fungos causadores de doenças delas, tá? Então, a maioria dos fungos que causam doenças delas vem do chão, tá? Vem da terra. Vamos supor que você tem aí, mesmo que seja cimentado, eles vão habitar ali exatamente pela umidade que vai ter. Então, tomem cuidado aí, porque o chão é o local onde tem mais sujeira, vamos dizer assim, né? Mesmo que a gente não vê, tem várias bactérias, fungos por toda parte, mas principalmente ali por conta da umidade que eles vão se proliferar. Então, quando vocês deixam elas muito baixas, perto do chão, quando chove, ou até quando você rega mesmo, que cai água ali no chão e respinga na planta, tipo, cai uma aqui está o chão, cai uma gotinha aqui, quando essa gotinha já cai aqui, ela já é contaminada pelos fungos e tudo, que bactérias que possuem no chão, né? No solo tudo, do planeta inteiro tem. Então, assim que cai a gota de água, ela vai ser contaminada. Os fungos se proliferam como? Com a água, com a umidade. Como com o tempo vai criar uma umidade certa ali, porque vocês vão ter que regar com frequência, eles vão se proliferar mais rápido. Então, pingou ali embaixo. A água que pingou ali embaixo voou para a planta, voou assim para um buraquinho do vaso ou voou para a folhinha, respingou nela, ela pode ser contaminada, tá? Então tem uma chance maior. Não quer dizer que sempre vai acontecer, principalmente quando você usa aí o orquidário num local onde é cimentado, né, onde tem um piso, aí isso acontece com menos frequência. Agora, se é igual aqui em casa, que é a terra pura mesmo, se eu deixar a planta próximo do chão, ali perto do solo, e chover, e aquela água respingar nela, automaticamente ela já vai ser atacada por fungos. Por que eu falo isso? Eu já fiz experiências, tá? Eu peguei uma planta que, assim, eu tinha várias repetidas, né? Eu peguei uma, coloquei ela próximo do chão, depois de uma chuva, um dia depois ela já foi contaminada com fungo, ela já é contaminada principalmente com a podridão negra. Então eu peço aí para vocês tomarem cuidado com a altura que vocês vão deixar elas, tá?
Se vocês colocarem penduradas mais alto, igual que a minha, vocês podem ver que as minhas pegam no meu ombro, mais ou menos. Então é mais ou menos quase 1,20 m, ou mais, né, 1,5 m do chão que elas ficam. Então não tem risco de chover e a água respingar nelas e elas serem contaminadas, né? Isso ajuda aí em vocês não terem muito, né, muito frequente aí ataque de fungos. É lógico que sempre acontece uma coisa ali, outra aqui, né, que as plantas podem ser contaminadas, só que com isso vocês vão diminuir aí bastante as chances disso acontecer. Se vocês colocarem muito próximo, as chances de acontecer doenças, não só doenças fúngicas, como doenças bacterianas na planta, aumenta muito conforme você vai aproximando elas do solo, tá? Então, mesmo que você for fazer uma bancada ou pendurar elas, a altura tem que ser mais ou menos 1,20 m, tá? Do chão. Ou então vocês podem estar colocando brita, areia, isso vai ajudar bastante aí a diminuir isso, né? A diminuir os respingos de água, mas mesmo assim é bom deixar mais longe para não ter risco, tá? É uma dica minha, tá bom? Eu não tô falando que tem que ser assim, é exatamente assim, mas é uma dica que eu dou para vocês, porque eu não tive boas experiências no início com deixar elas próximo do chão, tá bom? É uma dica aí que eu dou para vocês, porque eu já tive uma experiência não muito boa com algumas plantas bem no início da minha coleção, bem no início quando eu comecei a cultivar elas, tá? Então a gente vai para o ponto aí sobre bancada. Vamos supor que você cultiva em bancadas, né? Não importa o seu substrato. Eu não vou tocar sobre o assunto de substrato hoje. Eu vou falar só sobre a estrutura do orquidário, né? E a bancada faz parte também, se vocês forem cultivar em bancadas aí. Vocês cultivam aí na bancada, o ideal é que ela seja como se fosse uma grade, tá? Ela tem que ser, mesmo que seja de madeira, coloca várias ripinhas fininhas, uma do lado da outra, com espaços entre elas. Por quê? Isso vai ajudar na ventilação das raízes, na aeração das raízes. Porque olha aqui, principalmente se vocês cultivam com o vaso fechado assim. Você pega uma tábua reta, lisa, sem nenhum buraquinho, sem nada. Coloca a planta aqui. Ela vai automaticamente tampar aqui e abafar toda a parte do vasinho da planta, né? Então, tampou tudo aqui. Começa a chover muito. Chove uma semana, durante uma semana inteira. A planta tá desse jeito aqui, sem nenhum furo na lateral e encostada na madeira. Essa madeira, ela vai ficar cada vez mais úmida. Aqui dentro, principalmente nessa parte, vai ficar muito molhado. A água vai se acumulando, vai guardando muita umidade. Então, no caso de vocês cultivarem em tábuas retas, né, colocarem em bancadas retas, mesas, alguma coisa do tipo, é bom vocês fazerem vários furinhos na lateral do vaso. Porque isso vai garantir que, por mais que a água não vai sair totalmente embaixo, ela vai sair nas laterais e vai ter meio que uma ventilação ali. Mesmo que pouca, vai ter uma ventilação nas raízes. Então, se vocês cultivam aí em bancadas lisas, tipo uma tábua, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu quis dizer, né? Uma tábua reta, sem nenhum buraco, lisa assim, que tampa o fundo, é bom vocês fazerem vários furos aqui. Se ela for com várias ripinhas abertinhas, né, entre espaços, alguns espaços vagos entre uma tabuinha e outra, aí já vai ter um pouquinho mais de ventilação, só que é interessante também vocês furarem o cantinho do vaso, tá? Então, pessoal, essa parte aí de furar vaso na lateral, eu vou estar falando mais pra frente aí pra vocês, né? E assim, é isso. No caso do sombrite que eu tava esquecendo, né? O sombrite. Eu aconselho, tá? Vocês usarem dois tipos de sombrite, dois sombreamentos. Vocês podem optar pelo o de 80% ou o de 70%. No caso de vocês que cultivam em local que pega sol durante o dia todo nas plantas, o de 80 seria interessante e o de 50%, né? Se vocês têm, tipo, só 4 horinhas de sol por dia, aí é bom vocês usarem o de 70 e o de 50, entenderam? Quem tem o local onde pega sol desde o início da manhã até o final da tarde, o de 80 e o de 50. Quem tem um local onde pega luminosidade aí 4 horas de sol por dia, o de 70 e o de 50, que é o que eu aconselho. Por que eu aconselho vocês colocarem dois sombreamentos? Porque cada planta exige uma luminosidade diferente. Tipo, na parte onde é mais coberta, onde o sombrite é ou de 80 ou de 70, vocês vão colocar bulbophyllums, vocês vão colocar oncidium, maxilarias, essas plantas que não podem ficar no sol muito forte, essas plantas um pouco mais sensíveis, entenderam? Na parte do de 50%, vocês podem colocar algumas catleias espécies, até as outras catleias híbridas, se vocês morarem em um local aí onde o sol não é tão forte,
vocês podem cultivar no de 50. Mas o de 50 é principalmente para as vandas, dendróbiums, braçávulas, lélias rupestres, bifrenárias, entenderam? Essas plantas que precisam de mais luminosidade, que precisam de mais sol para poderem se desenvolver. Então, recapitulando aí, eu espero que vocês tenham entendido aí, né? A gente iniciou escolhendo o local onde pega mais sol. Escolhemos o local onde não fica sombra no outono e no inverno. Tudo ok. Aí a gente passou para a altura do orquidário e a altura das plantas em relação ao solo e ao sombrite, né? E agora sobre o sombrite em si. Sombrite um mais forte, né? Um que tem o sombreamento mais fechado e um que tem um sombreamento mais aberto. Se por acaso vocês cultivam Vanda teres, Arachnis, Renanthera, Syrtopodium, essas plantas de bastante sol mesmo, vocês vão ter que deixar um local de sol pleno, tá bom? Eu vou pegar o celular aqui e vou exemplificar aqui para vocês isso que eu tô falando, que vai ficar mais fácil, tá? Mas, no caso aí, eu vou estar fazendo isso mais no finalzinho do vídeo. Só que no caso, eu falei para vocês que quem não quer investir em sombrite, essas coisas, às vezes a pessoa não acha sombrite aí para comprar na cidade de vocês, que vocês estão iniciando, pessoal. O que eu aconselho? Agora a gente já passa para outra parte, tá? Essa parte que eu vou falar agora é para as pessoas que não querem usar o sombrite, que está começando agora, que tem poucas plantas e quer fazer um lugarzinho para colocar elas e ver uma boa floração. Vocês podem usar lençol ou qualquer pano claro, algum pano branco que vocês tiverem aí, tá bom? Colcha, lençol, alguma coisa do tipo. No início eu usava lençol, eu pegava lençol velho e fiz um quadradinho com madeirinha, tá? Bem, um pouquinho mais alto, coloquei esse lençol, ele vai dar um sombreamento bom e vai dar uma claridade bem legal, porque ele é branco, então ele vai meio que quebrar a força dos raios solares, mas mesmo assim ele vai dar uma boa luminosidade. Então, para quem está começando, tem poucas plantas, não quer fazer orquidária por agora, vai prolongar mais para frente, é uma ótima ideia vocês fazerem isso, tá? Coloca aí um lençol num localzinho aí, escolhe do mesmo jeito que eu falei aqui do sombrite, a mesma coisa, vocês vão escolher o local com a luminosidade certa, tudo certinho, vocês colocam o lençol no lugar do sombrite aí, e mais pra frente vocês vão aí desenvolvendo certinho aí o orquidário de vocês e colocando o sombreamento, o sombrite, para poder dar um sombreamento mais interessante e o sombreamento correto para as plantas. Mais uma vez, essa parte do lençol são para as pessoas que têm poucas plantas, tá? E assim, é só, né? O que eu queria dizer era isso. O local tem que ser bastante ventilado também, né? Tem que ter uma boa ventilação. E sobre lona plástica por cima. Se você mora num local mais frio, onde o sol não é tão quente durante o dia, é interessante vocês colocarem, principalmente o pessoal do sul, que moram aí num local que no inverno é bastante rigoroso, que tem até geadas, essas coisas que podem danificar as plantas, é interessante vocês colocarem telha transparente ou então lona plástica transparente. Agora, pessoas que moram em locais muito quentes, não é uma boa ideia. Se vocês fizerem isso, vocês vão abafar as plantas e elas vão ser atacadas por fungos e morrer cozidas, tá? Então tomem cuidado aí. Quem mora em um local muito quente, não coloca essa lona plástica, não coloca essas telhas transparentes, porque isso aumenta muito a temperatura, eleva muito a temperatura e, igual eu falei, o que a gente quer é diminuir mais a temperatura do local, né? Assim que você coloca o sombrite, que você começa a regar as plantas e elas vão ficando um tempinho mais ali, vocês veem que o ambiente muda totalmente. Então outra coisa legal, igual eu falei, é colocar várias plantas no chão para aumentar aí e mudar esse clima dentro do orquidário, esse clima aí para vocês poderem cultivar bem as plantas, tá? Eu não vou ficar falando muito aqui, porque senão o vídeo vai ficar um livro aqui, um filme na verdade, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero muito mesmo que vocês tenham entendido aí tudo que eu quis dizer, que vocês tenham entendido todos os pontos que eu quis mostrar para vocês, tá? Se restou alguma dúvida, se ficou algum ponto que eu não esclareci como eu deveria, coloquem aí nos comentários que eu posso estar fazendo uma parte 2 desse vídeo, esclarecendo cada ponto, esclarecendo cada dúvida que eu não consegui falar aqui abertamente, né, igual eu queria. Eu creio que eu devo ter falado tudo, né? Eu até repeti várias coisas para vocês poderem entender certinho e não ficar nenhuma dúvida, né? Mas, de qualquer forma, se restou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Eu vou pegar aqui agora e mostrar para vocês o exemplo, tá? Para quem tá chegando aqui agora. Pera aí. Gente, ó, sobre o exemplo de sombreamento que eu falei para vocês aí, é esse, ó.
O sombrite mais forte para as plantas que não gostam de tanta luminosidade, para as plantas que precisam ficar mais protegidas. No caso ali fica oncidiums, fica maxilarias, micro, mini, tudo fica ali naquele local, tá bom? A partir daqui, vocês podem ver que muda o sombreamento. Aqui é 80, aqui é 50. Nessa parte aqui ficam as catleias, tá vendo? As catleias ficam entre esse aqui de 50 e o de 80, então elas ficam nesse meio termo aqui. E aqui para frente, onde vai aumentando ainda mais a luminosidade, também no de 50, vai ficando alguns dendróbions, tá vendo? Ó, aqui tem alguns dendróbions, as vandas ficam aqui nesse cantinho. Inclusive, ó, tá quase abrindo o botãozinho, a primeira floração dessa aqui. Vanda é muito importante luminosidade, né? Então, ó, por isso que eu aconselho um local com sombreamento mais forte, outro com sombreamento mais claro e, se por acaso vocês cultivam plantas de sol pleno, um local com tudo aberto para vocês poderem cultivar e elas se desenvolverem bem, né? Aqui a gente tem a Vanda teres, inclusive ela ainda está emitindo a haste floral aí para toda parte. A Aracne está aqui com a haste bem grande, então essas plantas de sol pleno vocês não conseguem fazer elas florescer bem num sombreamento mesmo que seja de 50, tá? Então tá aí o que eu quis dizer para vocês, uma parte livre de sombrite, outra parte com sombrite mais aberto e outra parte com sombrite mais fechado. Conforme a gente vai chegando no mais fechado, vai aumentando a umidade ambiente, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era esse, igual eu falei. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, compartilhe. Se inscreva aqui no canal para mais dicas. Ativa o sininho de notificação aí do lado do inscrever-se, que vocês vão estar recebendo todas as notificações, tá? Curtam aí o vídeo e aguardo todos vocês amanhã em mais um vídeo aqui no canal. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.